Começar. Na medida que o pessoal for entrando, sejam bem-vindos, podem entrando aí. Bom dia a todos outra vez, oficialmente abrindo a 8ª reunião virtual de estudos de filosofia, hoje com o tema Alinhar os vetores. Para quem acompanha o livro, na página 50. Bom dia a todos de longe aí, de Minas, de Belém, de Pilar do Sul, Mogi, quem mais? Goiânia. Muito bem. Bem-vindos a todos. Nosso lema é expandir a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para mais e mais empreendedores brasileiros, para que os brasileiros tenham acesso a essa ferramenta. Repetindo aqui, eu sou Paulo Seiji, está escrito aí, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores dessa reunião virtual em português, da Associação Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é a sucessora da Associação Seiwajuku, presidida pelo seu Itagaki, Katsuhide Itagaki, e os demais membros da diretoria que não estão aqui nessa reunião ainda. Hoje, nós temos deixa eu ver aqui, quanto ao microfone, né? Eu vou falar sobre o microfone de uma forma específica hoje. Durante o vídeo, pedimos encarecidamente que todos mantenham o microfone fechado. Para aqueles que já têm traquejo, isso é um reforço, né? Mas para aqueles que têm dificuldade, quem está no celular em vertical, no canto embaixo, no canto esquerdo, tem aquele botãozinho com o desenho do microfone, né? Se tá lá a opção ativar mudo ou desativar mudo, é só clicar com o dedinho em cima dele, ele tem que estar com a barra vermelha em cima. Se a pessoa tiver dificuldade, eu mesmo posso desligar por aqui, mas na hora de ligar, na hora de falar, tem que apertar o botão ligar. Quem está no computador é a mesma coisa. No canto inferior à esquerda também deixar mudo o microfone. Esta reunião está sendo gravado. Após a reunião, eu vou editar ele e publico ele no YouTube. Conforme foi dito, a reunião de julho teve até agora 74 acessos, as pessoas que assistiram. Então, a gente percebe que tem gente interessado que gosta de acompanhar o que está sendo discutido, como está sendo discutido, né? Uma outra questão aqui, reforçando mais uma vez aqui, esse daqui, reforçando sobre quem tiver interesse no livro, em adquirir o livro, ele está comigo, então manda a mensagem pelo e-mail seige@custosiganhos.com.br ou pelo embraf.p@gmail.com, que é o e-mail do Instituto, ou pelo WhatsApp desse grupo que está cadastrado, é o 011, né? 998756463, que a gente despacha daqui o livro. Esse livro azul aqui, Filosofia Kyocera, os 78 princípios, que é a tradução aquilo que o Inamori-san está falando em português. Entrou aí Mitsuko-san, Neri, sejam bem-vindos, bom dia. Eu queria passar um resumo do que feito no YouTube até agora. Nós temos 61 vídeos publicados até ontem. O de hoje de manhã não foi para dar o espaço para a reunião de hoje. Até dia 20, ontem, número de visualizações totais está em 1.912 visualizações dos 61 vídeos. Então, em relação ao mês anterior, a reunião anterior, estava com 1.285, então, em um mês teve 627 visualizações. Significa que, sem praticamente nenhuma divulgação, tem bastante gente acessando. A média de visualização por vídeo é de 31, o vídeo que tem um número maior de visualização é 200, e o menor é o 1 ou 2, que é o do dia, no caso, né? Mas está tendo uma visualização média de 31 por vídeo. Apenas para constar, a partir do dia 11 de agosto agora,
nós publicamos o primeiro vídeo no Instagram. O Instagram é uma rede social, uma outra, mas eu não sei se o público para estudar filosofia entra nessa categoria. Talvez a gente faça um clipe de 2 ou 3 minutos bem curto, cortando só a parte interessante que o Inamori-san está falando, né? E colocar no Instagram, se for o caso. Nós estamos acompanhando para ver que tipo de reação, que tipo de acesso nós vamos ter por essa rede aí. Bom, acho que os avisos de hoje são esses. Vamos entrar no tema propriamente dito, a oitava reunião, alinhar os vetores. É o 9º princípio. Então, eu vou colocar no vídeo, né? Deixa eu ver aqui, estão todos, microfone desligado, né? Então, eu vou colocar no ar, ok? O próximo é ajustar o vetor. Vou ler. As pessoas são diferentes entre si na maneira de pensar. Como seria se cada funcionário agisse individualmente, somente de acordo com o seu pensamento próprio? Se a força de todos os funcionários não convergir para uma única direção, não teria força suficiente como um todo. Isso pode ser percebido em esportes coletivos como futebol e beisebol. A força de um time cujos jogadores estão unidos para conquistar a vitória é evidentemente diferente daquela que cada jogador tem em mente apenas o desejo de deter o título individual. Quando todas as forças convergem para uma mesma direção, consegue-se resultados surpreendentes. É quando o 1 mais 1 resultará igual a 5 ou até mesmo a 10. Este é exatamente igual ao item anterior, administração participativa. Mesmo que haja participação de todos na administração, caso esta for contra a vontade de cada um, não teremos bons resultados. O vetor significa que você tem que trabalhar em conjunto. O importante do vetor ajustado será o pensamento. O elemento mais importante será ajustar a forma de pensar. O próximo é ajustar a direção a seguir. Ou seja, é a nossa empresa irá em que direção? Em outras palavras, importante é que todos participem da administração, tendo a mesma conscientização sobre o objetivo e a direção em que a empresa deve avançar. Conversar incansavelmente até ajustar o vetor. O que eu encontrei primeiro? O ser humano tem forma de pensar diferente um do outro, da mesma forma que difere a tonalidade de sua pele. Logo, uma empresa é reunião de pessoas, cada qual com personalidade e forma de pensar diferentes. Assim, para mim, o mais difícil é transmitir aos funcionários que a administração da Kyocera seguiria tal linha de raciocínio e caminharia para tal direção e ter a concordância de todos. A cada oportunidade, falava aos funcionários que a nossa empresa estava seguindo para tal direção, adotando tal forma de execução, e pedia-lhes que compreendessem isso. Ao mesmo tempo, lhes indicava qual seria a forma de pensar mais adequada para o ser humano. Havia aqueles que concordavam com o brilho nos olhos, como também aqueles cuja fisionomia parecia dizer que tolice. Por exemplo, quando transmitia para 10 funcionários e dentre eles houvesse 3 mostrando ar de reprovação, falava desesperadamente a estes até que compreendessem e dissessem: presidente, o senhor tem razão. Principalmente aqueles que custam a compreender, costumam mostrar fisionomia de quem quer dizer: isso já sabia desde o início. Eles não queriam ouvir a minha conversa porque há uma grande diferença com as suas opiniões e com o que pensam. Por outro lado, aqueles que concordam com o que dizia, além de acenarem afirmativamente, sentiam sensação agradável e podiam ouvir-me horas a fio. As pessoas que não concordam são como sintomas de envenenamento. Porque não gosto disso e, além de não compreender do assunto, teve que ouvir longo tempo. Aí detestava mais ainda. Então responderam: eu já sei, isso somente para encerrar logo. Dispensei maior tempo para os funcionários que não conseguiam compreender a minha forma de pensar, pois meu desafio era até que ponto conseguiria fazê-los compreender. Deve pensar que mais vantajoso mantê-los trabalhando que convencê-los. Porém, eu ficava horas conversando, 1, 2 horas, até que esses funcionários compreendessem. Eu acho que há muitos administradores que tendem a acreditar que é melhor deixar o trabalho, mesmo pela eficiência econômica, porém eu ficava
horas conversando até que esses funcionários compreendessem. O exemplo extremo para os funcionários que mesmo assim não conseguiam compreender, pedir-lhes que se demitissem da empresa. Então esses funcionários retrucavam furiosos. Por que devo me demitir? Nesse momento, disse-lhes algo semelhante a isso. Sei que para vocês é angustiante terem que ouvir isso, mas para mim também o é. Se ambos sofrem, seria melhor que vocês procurassem uma empresa cuja filosofia coincida com suas formas de pensar. Hoje o Japão vive época de democracia e o povo tem a liberdade de escolher sua profissão. Assim, não há necessidade de trabalhar em uma empresa cuja filosofia lhes desagrada. Se é uma sociedade que existe apenas uma empresa, isso não pode ter ajudado, mesmo porque há outras empresas além daqui. De certo, se eu dissesse isso com a estrutura que a empresa tem hoje, teríamos problemas. Entretanto, naquela época, a Kyocera ainda era uma empresa pequena e havia muitas outras para ingressarem sem se prender a nós. Resolvi, portanto, solicitar que demitissem as pessoas que não conseguiam alinhar o seu vetor ao nosso, mesmo que seja inteligente o excelente recurso humano. Isso porque se deixasse, mesmo que uma pessoa que não se consegue ajustar a seu vetor, outros iriam pensar: eu não preciso me esforçar para alinhar o meu vetor. Por isso, dediquei muita atenção para alinhar os vetores dos funcionários. Pronto. Esse é o vídeo de 5 minutos e 30. Esse vídeo tem 60 e acho que tantos acessos aí. Um trecho que o Inamori-san fala no começo, né, ele fala: não teremos a energia suficiente para mover a empresa se os vetores estiverem desalinhados. Eu estou lendo o livro Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse livro aí é muito interessante, recomendável por muitos empresários, inclusive. Ele fala que a mente de cada um, ele tem vibração, frequência vibracional, a energia vibra. Então, duas pessoas, pode ser sócios, pode ser marido e esposa, pode ser pai e filho, duas mentes com vibração, seja qual for a frequência vibracional, ele produz energia. E essa energia que ele diz, né? Energia suficiente para mover a empresa na direção certa. Um conflito de casal, por exemplo, seriam vetores desalinhados. Em certas circunstâncias, energias como vingança, ciúme, ódio, um querer descobrir o podre do outro e dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. Isso pode ser marido e mulher, pode ser o sócio entre irmãos, pode ser sócios de terceiros, pode ser qualquer tipo de relação, mas esse alinhamento de vetores que o Inamori fala, que o 1 mais 1 pode resultar em 5 ou até em 10, eu acho que um casal em conflito forte, ele pode gerar 5 negativo, 10 negativo ou até 1 milhão negativo, né? Duas mentes vibrando em alta frequência ou baixa frequência, frequência ruim, né? Ela pode produzir energia muito destruidor. Não precisa chegar nesse nível de destruição, mas imagina empresa com 10 funcionários, empresa com 100 funcionários, não importa. Se os vetores estiverem cada um por si, imagina o dono da empresa querendo levar a empresa para um caminho e os funcionários, como Inamori diz aqui num trecho aqui, ele diz assim: que tolice, que porcaria que o homem está falando, né? Ar de reprovação. Imagina aonde que isso pode dissipar a energia. Porque quando, vamos falar, volta de novo nesse casal, né? Quando o casal se reconcilia, se perdoa, o amor é restaurado, vem aquela força da união outra vez, aí o 1 mais 1, aí sim pode ser 5, 10, pode ser até 1 milhão aí no caso aí. Então, esse tipo de alinhamento que ele está falando, né? Como o nosso Kokoro está diante da empresa, diante da vida, diante da situação, eu acho que basicamente é conduzido ou por ego ou por espiritualidade, ou desalinhado. A principal função do administrador é, primeiro, ele estar bem com ele,
E ele tem que estar bem com o sócio dele, se tiver. Ele tem que estar bem com todo mundo. Não adianta alinhar também, né, os funcionários, mandando estudar filosofia, mas ele mesmo se contradiz, aí ele fica desalinhado também. Mas eu vi nesse capítulo aqui de ficar estudando e tal, né, é que basicamente, quando a gente está movido a ego está mandando o nosso sentimento, o vetor fica desalinhado. Quando a gente tem condições da humildade de juntar as duas mãos e reverenciar por dentro, muito obrigado por todas as bênçãos que eu recebo todos os dias, carga de emoção, sentimento que vem dentro é diferente de a gente simplesmente fica levando assim de qualquer jeito o dia a dia nosso, né? Esse é o meu comentário. A Cano-san está com o microfone aberto? Bom, bom dia para todos. Conforme o seu Paulo já explicou aí, né, o entendimento do alinhamento de vetores, eu acho que o importante, esse assunto aqui realmente tem uma profundidade infinita aí, viu? Tem realmente na administração, começa por aquilo que o Soinamori fala nos 12 princípios, né? É preciso que todos da empresa saiba o objetivo, né, do empreendimento e também as metas por período. E isso aí, para alinhar todos esses vetores, é preciso, como o seu Inamori fala, e o seu Paulo também falou, repetiu, é muita conversa que nós precisamos ter. Precisamos conversar. Aqueles que o administrador percebe, ele não está alinhado, pega essa pessoa e tem que conversar. A ponto de, se o Inamori falar, se não quer sujeitar não digo, mas seguir esses vetores, né? Alinhamentos de vetores, ele é livre para sair da empresa, vai procurar outra empresa que seja mais livre ou não queira. Então, muita gente pensa que essa filosofia do Suinamori é lavagem cerebral, mas não é nada disso. Realmente, se quiser o desenvolvimento da empresa, é preciso ter o vetor todo alinhado. E isso é através de conversa mesmo. Então, é muito trabalho, sim. E ainda mais se tiver centenas de colaboradores, né? Então, a conversa fica mais difícil, mas uma forma realmente de alinhar vetores é através da conversa. É preciso muita conversa. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria comentar. É isso aí, viu, Paulo? Ele inclusive fala na parte final lá que se ele deixasse uma pessoa em desacordo com o alinhamento dentro da empresa, dá margem para outros também falarem assim, já que o outro pode, eu também posso, né? Então, Isso, nesse sentido, também o esforço para alinhar é necessário. Lembrando que não adianta apontar a arma na cabeça do funcionário e falar, tu vai entrar na nossa linha ou então eu te demito. Não é esse autoritarismo, né? Por isso que ele fala assim, que leva horas conversando. Quem fala isso daí é o Yamada-san lá de Janaúba, né? Gasta horas e horas com o funcionário. No fim, acho que o funcionário fica até cansado, fala assim, acho que é melhor concordar, viu? Não importa, mas esse tem que vir do fundo, né? Da alma da pessoa entender isso. o líder não pode ter contradição. O que ele fala, ele tem que se comportar dessa forma como ele fala, né? Perfeito. Para ter credibilidade. É aquele negócio, um ambiente confiável entre todos, né? Isso é que é fundamental. Quem quiser falar, abre o microfone, que eu vejo aqui já direciono, tá? Fiquem à vontade. Pede para o Itagashi-san aí comentar um pouco aí, Itagashi-san. Eu tenho 20 funcionários, né? Comigo 21 funcionários.
essa questão que nós estamos conversando hoje, alinhar vetor, é um tema muito, muito importante e interessante. Porque esse tema começa a partir do momento que entrou primeiro funcionário para mim. A linha vetor começa com o primeiro funcionário da empresa. Não uma questão que empresa que tem 10 mil funcionários, 20 mil funcionários. Começa a partir do primeiro funcionário. Por que eu falo muito importante? Porque eu trabalho com material médico. Hoje, uma concorrência muito grande. Nós temos que trabalhar tudo alinhado, todos os funcionários e todos os departamentos, porque sempre nos preocupamos com a satisfação do cliente e também nós trabalhamos com a vida, né, do paciente. Se falhar alguma coisa, acaba matando o paciente na sala de cirurgia, né? Então, a questão não é só de pessoa de marketing, também almoxarifado, que tem que mandar um produto correto, e pessoa da cobrança, também assistência técnica, também que faz manutenção de equipamento médico que nós levamos para a sala de cirurgia. Então, todas as pessoas, 20 pessoas, tem que ser alinhado para nosso objetivo da empresa. Agora, o problema é que quando nós encontramos com algum funcionário que não consegue alinhar com nosso vetor, aí o que eu falo? Primeiro, eu falo para ele que, olha, você por que está aqui comigo? Tem todas as, assim, a liberdade de escolher qualquer profissão no mundo. Existem bastantes, assim, empresas que é muito mais melhor do que nossa empresa. Tem empresa que paga bem melhor do que da empresa. Por quê? Porque você está comigo. Aí eu pergunto para ele, né? Você tem toda a liberdade. Então eu começo a falar assim, não, eu tenho um novo funcionário, acabei de ganhar um neném, a minha esposa estava desempregada, eu preciso trabalhar, falar um monte de coisas de vida. Então, vamos trabalhar junto comigo, então, porque você precisa construir sua família. Você tem que educar o seu bebê que nasceu agora. Eu preciso de você também, porque eu não posso, o presidente sozinho, não posso fazer nada a tocar com a empresa, né? Preciso de funcionário. Aí começa por aí, perguntando por que você está comigo. Aí começa assim, por que nós temos que trabalhar, por que nós temos que alinhar a vetor, e nosso objetivo é assim, e começa por aí, né? Agora, último, se não concordar com uma pessoa, eu sempre falo que, ora, por favor, porta está aberta. Eu não posso alinhar você, empresa não posso alinhar você, você tem que alinhar comigo. Por aí. Inclusive, né, um funcionário sendo formado na melhor faculdade, pessoa super inteligente, mas não alinha vetor com a filosofia da organização, ele acaba pedindo para não fazer parte do grupo, né? Porque não é a inteligência que faz essa diferença no longo prazo. Obrigado, Itakaki-san. A dona Teiko está com o microfone aberto, quer falar, né? Por favor. Olha, Ah, não? A senhora abriu o microfone. tá. Mas no caso, já não estou mais ativa, né? Mas, assim, nosso caso é comércio, né? De vendas, compras e vendas. Então, temos os diretores, depois tem o supervisor de venda, tem gerente de cada loja e tem os vendedores, né? Quer dizer, vendedores que são muitos. Conforme a loja, cada loja tem o quê? 5, 7 vendedores. Então, estava reparando que os diretores falam para o supervisor, depois o supervisor orienta os vendedores, gerentes, e gerente orienta os vendedores, né? E quando a pessoa não acata ordens, eu estou vendo que o pessoal está cortando na hora, sem dar chance, oportunidade de conversar com essa pessoa, né? Assim, eles têm esse pensamento de não passar por cima do supervisor. Se tem um supervisor lá,
é para ele resolver, né? Supervisor passa para gerente conversa com, sabe? Mas muitas das vezes eu estou achando que precisava o diretor conversar direto, né? Mas eles não pode passar em cima da hierarquia, né? Tem esse negócio que às vezes empata, eu acho. E eu sou do tipo que daria assim oportunidade. Se a pessoa errou, conversa, né, para ver se a pessoa não comete mesmo erro, né? Mas tem muitas das vezes que eu estou vendo que se a pessoa errou, já está dispensando, sabe? Então, na filosofia da Inamorição, é tentar conversar, até conseguir assim convencer outro lado de que estava agindo errada, assim, quer dizer, dá muitas oportunidades assim para outro lado, isso. E a pessoa erra, né? Desvia alguma mercadoria. Então, o pessoal está dispensando logo. Se errou, desviou mercadoria, desviou caixa, sabe? Ou a filosofia da Inamorição é chamar essa pessoa, conversar com a pessoa, que a pessoa errou, né? Então, olha, vamos dar outra chance para você, de você reconhecer que errou e vai prometer que nunca mais vai errar e vai dar outra chance, assim, qual é a melhor forma? Ou dispensar logo. Às vezes, dando bom exemplo, né, para os outros demais colaboradores, se a pessoa errou. Eu acho interessante essa colocação da senhora Teiko, é a questão de estrutura piramidal, né, ou não, né? O seu Inamori, por exemplo, ele é através do sistema AMEBA de administração, ele eliminou essas etapas, né? Hierarquia piramidal. Esse piramidal para pequenas empresas, acho que não precisa, mas a empresa grande realmente precisa piramidal. Mas essa de diretor falar diretamente com o funcionário, isso precisa tomar muito cuidado, porque essa de passar por cima do supervisor, do encarregado e não sei o quê, você está desprestigiando, né, essas pessoas. Então, é uma questão muito delicada, mas muito importante seria convencer o próprio supervisor, o diretor, etc., para que o diretor possa participar de uma reunião setorial, né? Junto com o supervisor, etc., e colocar as coisas e dar oportunidade para o diretor alinhar bem esse vetor, né? Então, depende da estrutura de cada empresa, realmente acho que tem que pensar isso aí. Num sistema ameba, na verdade, ele eliminou essa escala piramidal, né? A empresa acho que tem essa piramidal, mas estruturou de tal forma que o líder do núcleo, da ameba, né? Essa ameba, ele trata todo como igual, não tem hierarquia ou essa pirâmide aí em cada setor, né? Então, acho que isso aí precisa adaptar por cada empresa, né? Empresa que tem centenas de funcionários, realmente não dá para eliminar talvez essa estrutura piramidal. Mas, né, tem meios para o diretor poder falar diretamente com todos os funcionários, né? Ou até individualmente, mas sempre com anuência ou participação do encarregado, do supervisor, assim por diante.
que acha aí, o Paulo Santos? Nas organizações, qualquer que seja a organização, quando acontece caso de fraude, por exemplo, o dono da empresa fica arrepiado, né? E fica louco para falar, quem que fez isso? Por que aconteceu isso? Vou mandar embora, vou matar o cara, vou... Começa aquela cultura do policial é bandido, né? E a filosofia, como ferramenta de administração, evita justamente que a empresa vá para esse lado, né, do polícia e do bandido. Porque quando né, a gente tenta evitar o ruim, a gente acaba atraindo mais o ruim, quando é diferente de você buscar sempre o correto. Então, vou falar, organizações como a igreja católica, eu já falei isso algumas vezes, eu vejo lá dentro, vejo com profundidade a maneira como aquela organização é mantida. É uma organização religiosa, mas, por exemplo, tem o padre e tem a secretária só. O restante, tudo que é feito é tudo voluntário. Tudo voluntário. E tem fraude? Depende do padre. Nessa pandemia mostrou que na nossa diocese, por exemplo, que tem 104 igrejas, paróquias, me falaram, isso daí falaram, né, que mais da metade estão com déficit de caixa. E os outros que estão com caixa positivo, estão muito bem positivo, embora com toda essa diminuição de arrecadação. E qual que é a diferença? É a postura do pároco em cada paróquia. Que postura, né? Essa postura do amor em Deus, na verdade, de estar no Espírito Santo. Então, tem padres que reza Pai Nosso, mas ele não sabe quem é o Pai, né? Ele não está no Espírito Santo, ele está no ego. E aí, o que acontece? Né? Quando vem essas provas, de vez em quando, acaba tirando nota ruim. Então, na diocese também está tendo dança das cadeiras. Um padre vai para outra igreja, vem para outro para ver se melhora o resultado, essas coisas acontecem. Eu assisti o filme sobre a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela fundou aquela organização que tem uma abrangência grande. Aquilo foi tomando um corpo que acabou constituindo a pessoa jurídica com captação de recursos em Nova York, né? Então, em um determinado momento, quando ela estava na reunião lá nos prédios cheios de vidro, com ar-condicionado, ela levantou e falou, não, esse negócio aqui está errado. Podem encerrar a conta lá, vamos voltar. Pegou o secretário dele e voltou para Calcutá. Então, vamos fazer do nosso jeito. Nós não temos que ficar entrando nesses tipos de coisa de ar-condicionado. Ela perguntou quanto que custava a água mineral que estava sendo servida nessa reunião. Falaram que custava $3 a água mineral. Ela falou, nossa, com $3 dá para alimentar tantas crianças, né? E aí, no fim do filme, o secretário fala que ele demorou 30 anos para entender o que a Madre Teresa estava fazendo. Ela defendia o ideal dela, o ideal, a missão. Então, que os outros que quisessem difundir, quisessem abrir filiais ou quisessem expandir, que seguissem os mesmos ideais, que seria o sistema Ameba, na verdade, né? Uma gestão independente, onde não tivesse essa supervisão, essa auditoria, esse sistema policialesco. Então, é uma coisa delicada, porque não é só chegar lá e falar, então vou mudar. Se fizer isso de repente, o efeito pode ser o contrário. É alguma coisa que para construir pouco a pouco, ao longo de muito tempo, para que os vetores sejam alinhados, né? E no anterior falou da transparência, não foi? De administrar com participação de todos, né? Ele também reforça sobre, parece ser a mesma coisa. Então, num determinado momento, fala assim, mas o que você está falando? Ele fala, mas parece que não sai do lugar. Dá essa impressão mesmo. Por quê?
porque ele tem uma profundidade que eu acho que com a repetição, né, que vai estudando. Eu estou falando isso porque agora que eu estou colocando esse negócio no YouTube, eu sou obrigado a ler de novo, assistir de novo, E eu estava falando com o Takano-san antes de começar a reunião, eu falei, ué, eu estou lendo esse negócio aqui, eu achei que tinha lido, mas tem coisa completamente diferente, isso aqui estava aqui mesmo. Na medida em que vai repetindo, né? E eu digo, nós estamos estudando o 9º princípio, chega lá no princípio 30, 40, no 60, que fala de subconsciência, fala de poder oculto, e, nossa, tem uma profundidade que ele vai elevando, realmente. Então, nós estamos no 9º, né? No 9º para 78, falta um pouco aí. Bom, vamos lá. O que mais? Ninguém abriu o microfone. Eu queria escutar a opinião do pessoal lá do grupo MNS, que tem uma organização, eu falo aqui, daqui do Sul, aqui, Pilar do Sul, diz que abastece lá B. Então, como é que faz essa organização? Como é que alinha os vetores? Né? Então, bom dia, pessoal. Bom dia. No caso da MNS, nós tivemos a sorte que Takano-san e Nomiya-san convidou a gente em 2004, né, a iniciar o estudo de filosofia lá na Iharabras, né. 2004 para cá, continuamos de uma forma regular estudando. Estamos aí 16 anos estudando já a filosofia. E 2004 até 2006 nós era só a diretoria. A partir de 2006 nós replicamos isso para os colaboradores, para o pessoal nosso. É um processo extremamente demorado, né? Só que você tem que criar uma rotina. Nesses 16, 17 anos aí, toda semana eu faço a filosofia na segunda-feira de manhã com os líderes, né? E daí esses líderes replicam os liderados deles. E não falha nenhuma semana. É uma forma, na verdade, nós utilizamos aquele livro Paixão pelo Sucesso, todo o material que nós temos disponível da Namoro, nós utilizamos, né? E a melhor forma de alinhar vetor é estudar com as pessoas, né? A partir do momento dos líderes, os principais líderes da sua empresa, ela estiver alinhado com você, alinhado com a cultura da empresa, né, de uma forma natural, ele vai replicar para os liderados, né? Aí você vai criando, na verdade, várias pessoas, né, com o mesmo pensamento, que é o que está falando a filosofia, né? Só que tem, assim, um negócio de longo prazo. Você tem que começar e toda semana estudar com as pessoas. Tem muitas pessoas que realmente acham que é besteira, acham que está perdendo tempo, né? Essas pessoas, de uma forma natural, se não entrar no circuito, ele, de uma forma natural, o grupo trata de expelir essa pessoa. Não é nem a diretoria, o próprio grupo, ela expele as pessoas que não estão alinhadas com o vetor, né? Então, na verdade, nesses 16, 17 anos, até algum momento a gente até pensou em desistir, porque realmente era difícil você conseguir, né, alinhar pensamento, alinhar vetor. Mas sorte que nós persistimos e hoje nós estamos colhendo fruto. Hoje a empresa está com uma cultura bem definida, né? E os vetores alinhados. Sempre 80% das pessoas que trabalham para nós está com o vetor alinhado. Mas é um negócio que demanda tempo. Não é pessoas que estão começando a estudar filosofia hoje, por exemplo, né? Que de repente quer implantar na empresa, é uma rotina, né? É 1 ano, 2 anos, 3 anos, até você conseguir ver o sucesso da filosofia, né? Hélio, desculpa, e como é que você faz isso com os fornecedores? O funcionário você põe para estudar, os fornecedores,
os parceiros externos, como é que vocês trabalham? Ainda tem fornecedores parceiros, tem aqueles que são fornecedores de oportunidade e tem os fornecedores que estão dentro da parceria de fato, né? Aí nós fazemos também reunião periódica, a gente conversa, sempre nós temos que estar vendo a dificuldade desse fornecedor, dos produtores no geral, porque a dificuldade dos produtores pequenos é grande, né? Então nós temos que estar vendo aí a dificuldade deles e nós temos que estar ajudando essas pessoas, né? E aí você vai, na verdade, em cima de fomento, em cima de transferência de conhecimento, né? Você acaba, na verdade, fidelizando e tendo a lealdade desses fornecedores aí. Hoje a MNS também tem bom dia a todos aí, tem uma equipe técnica para fazer essa gestão de relacionamento também, para trabalhar isso. Não usa a filosofia diretamente, mas todos estão no subconsciente. Toda vez que tiver, que eles têm a oportunidade, eles citam princípios, citam a abordagem, o propósito da empresa, né? Uhum. E alinhado a isso, que é a aplicação da filosofia semanal, que o senhor Hélio comentou aí, a gente também usa a abordagem que vocês comentaram em relação ao organograma, né? A gente faz a parte da implantação também, além da filosofia, a parte dessa que hoje é bem importante no cenário, que é a gestão ágil, né? Hoje a gente usa CSM, principalmente toda semana a gente faz batida de OKR, né? Que é o OKR, para a gente sentir o que está acontecendo, se todo mundo está alinhado, o vetor para onde que a empresa quer ir, se todos os indicadores, desde diretor, supervisor, principalmente vendedor, comprador, se eles estão respeitando esse relacionamento empresa-cliente, empresa-produtor rural, né, para garantir o resultado do lado, a fazenda também. E acho que isso aí que é importante. Toda semana está tendo um relacionamento bem estreito com toda a equipe, o máximo da equipe possível. E o que está acontecendo cada ano que passa aqui na MNS é a gente identificar quem está fora, está destoando, né, da equipe, e já tomar a decisão mais rápido também, né, para a gente reduzir esse gap de ação, né. Hoje, tanto a filosofia que a gente começa a semana de segunda-feira com a reunião da filosofia e vai a segunda-feira inteira fazendo reunião com o comprador, com o supervisor, com o gestor, para identificar se todo mundo está, cada um na sua velocidade, cada um na sua diretriz, seja Goiânia, seja Porto Alegre, seja Belém, Petrolina, mas todos seguindo para o mesmo caminho, para o mesmo norte que a empresa colocou estratégico, né? Acho que é isso aí. E queria fazer mais uma pergunta, aproveitando aí o pessoal da MNS. Em 16 anos estudando filosofia, se não tivesse estudando a filosofia, se não tivesse adotando isso como ferramenta de administração, como é que estaria hoje o custo fixo de vocês? O custo com folha, o custo de modo geral, mas principalmente de pessoal. Estaria pior ou estaria a mesma coisa? Com certeza o custo nosso seria bem maior porque a qualidade do nosso pessoal seria diferente. Estaria o alinhamento do vetor, com certeza, não daria tanto quanto está hoje. E também, em função da própria filosofia, se criou essa rotina dentro da MNS, uma coisa que nós não tínhamos no passado, né? Antes da filosofia, nós não tínhamos essa filosofia. Direcionava, tinha meta, mas, né, cada um fazia em cima da proatividade de cada um. Hoje não, hoje não é proatividade, hoje toda a cobrança é fundamentada, né? E tem uma rotina, como a mãe falou, toda segunda-feira a gente faz reunião, eu participo também dessa reunião toda segunda-feira para alinhar a parte principal, que é o faturamento nosso, né? Inclusive, basicamente, o que o Takanazan sugeriu para a dona Teiko, né? Essa reunião que a gente participa com, inclusive, vendedores, líderes, né? E nós participamos também. Entendeu? Então, e aí ele consegue extrair muitas informações, na verdade, que você não consegue enxergar no dia a dia. Então, essa rotina tem que ter, senão você não consegue administrar e detectar problema dentro da sua empresa.
Paulo, nos últimos 2 anos a gente está fazendo uma ação forte aqui também em relação a RH estratégico, né? E toda vez que vem um consultor, a gente fez um trabalho com a Fundação Dom Cabral, por exemplo, vieram aqui para fazer análise e tal, e colocou que o nosso maior diferencial não é salário, por exemplo, né? Que é um dos pontos que faria o nosso custo fixo tá descolando do faturamento, por exemplo. Hoje o nosso maior valor aqui é ambiente interno, né? Mesmo não tendo ação direta de RH estratégico, que era um ponto que a gente tem a melhorar aqui, mas tem um grande valor percebível pelo funcionário, o ambiente de relacionamento entre funcionários e com a diretoria, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente é assediado bastante aqui na cidade de Pilar do Sul por outras empresas, né? Funcionário que nós temos aqui como talentos, né? E eles, mesmo sendo assediados por um salário 20%, dobro do salário, eles preferem ficar trabalhando. Tem perspectiva de crescimento, tem ambiente, tem essa abordagem, a aplicação da filosofia aí no subconsciente, por exemplo, né? Que a gente está trabalhando aí há 16 anos aí. Posso fazer pergunta? Essa empresa, Grupo MNS, quanto tempo de fundação? E é uma empresa familiar ou não é familiar? Até essa semana a MNS faz 27 anos de fundação. 27 anos. E é uma empresa multifamiliar, né? São 4 famílias. 4 famílias. Isso. Né? Sim. A família Horigome, família Morioka, família Nagarama e família Shimizu, produtores rurais aqui de Pilar do Sul. Famílias diferentes, não é do mesma família. Não. Não são irmãos, parentes? Não. É diferente. E quantos funcionários vocês têm? 440. 440 funcionários. Tem Direto. funcionário em 5 estados. Direto, isso é direto. Direto. Indireto, porque daí tem o sócio com as fazendas, é outra coisa. Independente da produção. Hoje, com mais ou menos 600 clientes e 800 fornecedores. E o presidente, como é que é eleito desse grupo? Aqui, na verdade, a parte... Tem o conselho de administração, né? A holding, né? No caso, do conselho. Na verdade, a parte executiva, ele não apita nada. Na verdade, só a parte de grandes investimentos. Né? Quando for fazer alguma coisa de impacto, reúne o conselho. Mas o dia a dia, na verdade, está na nossa mão. Quer dizer, é uma empresa, é holding, é? Tem a holding e tem as... Nós temos aí hoje 4 CNPJ, né? Tem o varejo, né? Tem o supermercado, tem Minas, né? É uma outra CNPJ, tem a parte dos cereais e insumos, né? E a própria MNS, que mexe com a parte da produção. Em Goiânia. Nós temos um box aí em Goiânia, que é de sociedade. Para visitar lá, Tate. Tem que visitar. Marca. Portas abertas, pode vir. Tá. E está aplicando essa filosofia de Inamori, né? Assim, há 17 anos vocês fazem um estudo semanalmente, reunindo os gerentes, é isso? Não, é isso. Toda segunda-feira de manhã eu faço com os líderes, né? Cabeça de área de cada segmento. Aí esse pessoal ele replica para os liderados dele. Então a filosofia vai para todo mundo. Né? Até o último funcionário, né? Isso. Sim, a gente faz reunião do diretor com os líderes faz com o supervisor faz com o tático e faz com o operacional. Também. Ok. O operacional está com adesão de uns 40%, mas a parte de tático, estratégico e liderança está com 100%.
O que está com 40%? A parte do operacional, né? Operacional. Tá? Que fazem reunião semanal, né? Ah, Porque cada pandemia não consegue parar o operacional, né? Que é a sala fechada. entendi. A pandemia prejudicou nesse sentido. Ok. Quem mais? Temos 1 minuto. Guto, vamos ver se a experiência grande que o Guto tem aí também, né? Ajuda a gente aí. O Guto estava na Enharabras também, deve ter replicado aí. Começamos junto, né, Hélio? Isso, lá. Bom dia a todos que eu não cumprimentei ainda. Eu queria só fazer uma colocação assim interessante, ouvindo a parte de alinhamento de vetores, né? Eu não vou me estender muito, Paulo Sam, porque nós já estamos quase estourando o tempo, né? Aí a gente começa a entender, talvez, o porquê dessas grandes corporações de crescimento inorgânico, elas não conseguem performar, né? Eu estou vivendo isso no meu negócio, no meu setor, né? Incorporação por grandes fundos de investimento, grandes empresas internacionais comprando, e elas compram e as empresas degringolam, né? A reflexão que eu fui fazendo é essa. Como alinhar vetor quando você compra uma empresa, normalmente uma empresa boa, que na verdade não está alinhada com a outra empresa, né, que tá comprando, né? E eu acho que essas grandes corporações não conseguem fazer isso. Então, é impressionante a falta de inteligência nessas fusões, aquisições que acontecem, estão acontecendo com muita frequência agora, né? E aí a gente começa a entender o porquê. Era essa colocação que eu ia fazer, né? Muito bom, muito bom. Talvez é excesso de inteligência, né? A falta de inteligência. Tem muitos doutores lá dentro, aí quer fazer tudo de acordo com a teoria e acaba esquecendo da essência ou não sabendo, né? Porque essas fusões que você fala fica atrás de relatórios, resultados trimestrais e quando não dá lucro fica todo mundo cobrando, fica todo mundo louco. Exatamente. Aí se falar E aí, Paulo, volta no primeiro princípio lá, né? O dinheiro pelo dinheiro, não existe um sentido nobre, né? Não existe nada, né? Aí eu acho que se perde, né? Começa lá atrás, já começa a virar um ciclo vicioso, né? É impressionante, né? E o mundo continua nesse ciclo, não para, né? É muito interessante. Ok. Eu vi aqui, Emerson Inagaki. Tá na tela aqui, viu, Teiko-san? Meu caçula. Bom, pessoal, tem agora 17 câmeras ligadas. Tem, acho que alguém que saiu, estava com 18, mas, de qualquer forma, é uma boa participação. Já são 10 horas e 2 minutos, acho que o tempo de hoje já deu. Vou falar aqui da próxima reunião. A próxima reunião é dia 18 de setembro, e na continuação, valorizar a criatividade própria, na página 53 do livro. Acho que por hoje é isso. Obrigado pela participação de todos. E vamos para a próxima. Obrigado a todo mundo. Carlos Wada, o Bruno, Jorge, Sato, Ayasco-san, Emerson, Leonardo De Favari, lá do mercado, lá, né? O Éder, a dona Ioneta e todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Seixas. Vamos. Obrigado, Guto. Muito obrigado. Dona Teiko, Minor-san. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Carlos. Obrigado. Vamos ver se até a tarde eu consigo publicar a reunião. Obrigado.